E aí galera, tô aqui em um dos meus lugares favoritos desse mundo, que é esse monte aqui em Jurerê Internacional. Em 2016 e também ano passado, em alguns momentos da minha vida, eu vim aqui 2 vezes por semana em jejum só para buscar a face do meu Deus e clamar por fé, para que por meio da minha fé eu pudesse tornar realidade muitas promessas e coisas que Deus falou que iam acontecer na minha vida. Então eu incentivo vocês a terem lugares como esse, onde vocês possam ir a sós ou com seus discípulos para orar e buscar a face de Deus e clamar por fé. Jesus, ele fazia isso, Jesus ia para os montes, então por que nós também não? Mas hoje eu queria falar com vocês sobre algo que para mim é muito forte, é uma das minhas passagens bíblicas favoritas, e eu quero falar com você um pouquinho sobre João 17, um versículo em específico. Mas João 17 é um capítulo onde Jesus, ele pega um momento da sua vida para fazer uma oração, e é uma oração muito forte. Muitos teólogos chamam esse capítulo de oração sacerdotal de Jesus, ou até oração de adeus, porque foi a última oração de Jesus antes de ele iniciar o processo rumo à cruz, antes de ele ser entregue para ser crucificado. É também a oração de Jesus mais cumprida de todo o Evangelho, então você pode ter certeza que tem muita coisa importante ali para nós. Esse capítulo ele é dividido em 3 partes. No início, Jesus ele clama por ele mesmo e para que ele seja glorificado ao Pai. Na segunda parte, ele ora pelos seus discípulos que estavam ali com ele. E na última parte, ele ora pela igreja, pelos discípulos futuros, ou seja, eu e você. E quando eu leio aquela passagem, eu vejo Jesus, o próprio Deus vivo encarnado, orando por mim, orando por você. É impossível que lágrimas não escorram dos meus olhos, é impossível que o meu coração não se quebrante. E sabe, o que eu reflito muito nessa passagem é que essa foi uma das últimas palavras e orações de Jesus junto aos seus discípulos. Então eu imagino que naquele momento, Jesus sabendo que logo em seguida ele ia ser entregue por Judas para ser crucificado, isso acontece em João 18, Judas vai e entrega Jesus para ser crucificado aos soldados. Então eu imagino que nesse momento Jesus, ele lança em oração as palavras mais sinceras do coração dele, as palavras de despedida de fato. Então aquilo por si só já mexe muito comigo, é algo sincero, algo que para Jesus talvez fossem as coisas mais importantes que ele poderia deixar como últimas palavras da vida dele, como oração. E lá em João 17, exatamente no versículo 13, Jesus, ele orando pelos seus discípulos, ele fala as seguintes palavras: agora vou para ti, para o Pai, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles, os discípulos, nós, tenham a plenitude da minha alegria. E lendo aquele versículo eu fiquei muito mexido e muito conflitado, porque eu fiquei pensando, Jesus, como assim, nessa sua oração de despedida, sabendo que momentos após isso você vai para o jardim do Getsêmani, e a Bíblia relata que no jardim do Getsêmani, Jesus ele sofreu uma angústia terrível a ponto de suar gotas como sangue, onde no jardim de Getsêmani circunstâncias emocionais e psicológicas eram totalmente desfavoráveis. O próprio Deus vivo ia suportar o cálice da ira de Deus, ou seja, o meu pecado, o peso do seu pecado, do meu pecado. É como se o próprio Deus vivo deixasse de ser o Deus vivo por ele estar suportando o peso do nosso pecado. Como assim, Jesus, você ora para que a gente tenha a plenitude da sua alegria? Depois do jardim de Getsêmani, ele ia ser entregue para Judas para arrumar a cruz, para ser crucificado, o maior sofrimento que um ser humano pode suportar. E como assim, nesse momento de despedida, você ora para que você tenha a plenitude da tua alegria? Jesus, da onde vem a plenitude da tua alegria? E esse foi o questionamento que eu tive. E aí eu entendi, porque Jesus ele nunca esteve tão próximo de cumprir o propósito dele. Porque o propósito dele não foi fazer milagres e pregar para multidões e trazer um novo sistema, tanto quanto foi nos reconciliar ao Pai. E para isso a cruz e a ressurreição eram necessárias. Então naquele momento Jesus ele nunca esteve tão próximo da cruz, ele nunca esteve tão próximo de chegar perto ao momento onde ele finalmente ia nos reconciliar com o Pai. Então o que eu entendo? Que a plenitude da alegria, ou seja, a felicidade, não tem a ver com circunstâncias emocionais, não tem a ver com circunstâncias naturais, mas tem a ver com propósito, tem a ver com nós entendermos o nosso propósito e com todas as nossas forças buscarmos cumpri-lo. Essa é a grande chave dos grandes homens de Deus, de Estevão, de Paulo e tantos outros heróis da fé. Foi que eles entenderam que eles estavam vivos para cumprir o propósito deles. Então, sabe, muitas vezes nós buscamos viver o propósito que outras pessoas têm vivido, nós invejamos esses propósitos, eu já passei por isso. Então, sabe, se a plenitude da alegria só vem quando nós vivermos o nosso propósito individual, não adianta, não busque viver o propósito de outra pessoa. Diariamente, em vez de você clamar, muitas vezes para que as circunstâncias mudem, para que você possa viver o que outras pessoas mudem, por que não acordar todos os dias e falar: Deus, que hoje eu possa entender o meu propósito e que Tu me dê forças para eu fazer de tudo para estar alinhado a esse propósito. Então,
Eu entendo que a plena alegria, ela não vem por circunstâncias emocionais ou naturais, mas por convicção de estar cumprindo o seu e o nosso propósito. Prova disso está lá em 2 Coríntios 4, quando o apóstolo Paulo fala as seguintes palavras: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E no versículo 16 desse mesmo capítulo, Paulo fala: por isso não desanimamos, embora exteriormente circunstâncias estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque as nossas leves e momentâneas aflições estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Cara, Paulo sofreu vários naufrágios. Paulo, ele foi apedrejado e deixado como morto no chão. Paulo, ele foi picado por cobra. Paulo, ele foi espancado com varas nu, foi deixado preso nu. E Paulo, como é que ele fala isso? Que embora exteriormente estamos sendo desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Como assim, Paulo? É porque Paulo também entendia que o mais importante não era viver por circunstâncias, mas entender e estar alinhado ao propósito dele. Porque dia após dia eu tenho certeza que Paulo ia para a presença do pai dele e ele se lembrava o motivo de ele passar por tudo aquilo e ele se lembrava do propósito dele. Então, querido, busque ter convicção do teu propósito e cada dia você está alinhado a ele. Porque enquanto nós buscarmos viver por circunstâncias, nós não vamos ter a plena alegria que Jesus nos deu o exemplo de ter. É isso, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, dê sugestões para próximos vídeos. E agora eu preciso dar um recado para a pessoa que eu mais amo nesse mundo, que é... Te amo, Jesus! Valeu!